Na semana passada, meus irmãos, eu trouxe para vocês essa mensagem. Nós falamos a respeito do Estevão, que foi apedrejado, né, ali até a morte e tal, e a gente falou um pouquinho a respeito disso. E aí, enquanto eu pregava para vocês na semana passada, me chamou a atenção o trecho que ele olha para o céu. Aquilo ficou no meu coração, está no versículo 55. Então, a palavra diz que ele olhou para o céu e ele viu ali Deus e viu a Cristo. Daqui a pouquinho eu vou ler para você. Só que o que me chamou a atenção? Ele foi morto. A pedrada. Então aquilo mexeu comigo porque assim, se ele viu Deus e ele viu a Cristo, por que ele tomou tanta pedrada e morreu? Por que Deus não livrou? Então, eu estava meditando a respeito disso aqui, porque de vez em quando a gente questiona, fala, Senhor, se eu sou, né, do Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando uma situação como essa? Então, de vez em quando, não é pecado fazer essa pergunta, até porque não é uma falta de respeito, você apenas quer entender, você quer compreender, né? Algumas situações que nós enfrentamos, alguns problemas que nós enfrentamos, nós estamos causando. Outros não. São aflições que todo justo vai ter. Que não é, Deus não manda problema para ninguém, mas Ele pega aquela adversidade e Ele faz a gente vencer naquilo para que possamos amadurecer. Então, você vê em Lucas 4 que o Senhor permitiu Cristo ser levado ali até o deserto. Então eu estava pensando nisso, aí a palavra diz assim, 51 aqui do capítulo 7. Homem de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matarem os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então vamos parar um pouquinho aqui para a gente poder entender. Então olha só que interessante. A palavra mostra aqui que ele começou ali a questionar. Começou a falar para eles, olha, vocês rejeitaram a Cristo, como os vossos pais e papapá. Começou a falar da palavra. Se você pegar do versículo 2 em diante, ele começa a falar ali, desde o Antigo Testamento até o Novo. E vai falando a respeito de Jesus e papapá, tal. E eles então não aceitaram ali a orientação dele, né? Não entendiam que Cristo era o Filho de Deus. Bom, aí ele pega então e começa a questioná-los, a falar para eles, olha, a vida que vocês têm vivido não está certo, não tem aceitado os ensinamentos de Jesus como orientação de Deus e papapá. E a palavra diz que eles começam a ficar bravos ali com ele. E você sabe qual é o resultado. Ele foi apedrejado até a morte. Só que no versículo 55, a palavra diz o quê? Que eu li para você. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Então, olha só que interessante. Ele estava ali cheio do Espírito Santo, mas ele passou por essa situação. Então, os céus não se abriram para ele, tá? Porque ele era melhor, porque ele estava ali pregando a palavra. Não. Os céus se abriram para ele porque ele estava cheio de Deus. Vai entendendo isso aqui. Tá? Por quê? Porque eu, cheio de Deus, pregar a palavra para uma outra pessoa é uma consequência, eu estou dando o que eu tenho, tá? Enfrentar uma pedrada. Então, esses homens,
eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eu falei para você isso na semana passada. Tanto esses que apedrejaram o Estevão, como também quem crucificou a Cristo. Semana passada a gente falou a respeito disso. Tá? O que Jesus falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tá? Então, eles não sabiam, mas o Estevão sabia e Cristo sabia. Então, o que eu quero mostrar para você aqui, primeiro ponto, é a importância de estar cheio do Espírito Santo. E você sabe que hoje em dia, nas igrejas, as pessoas não falam muito sobre batismo no Espírito Santo. Elas não buscam mais. Mas aí o que acontece? A gente acaba não falando muito sobre essa questão do batismo. Então eu posso marcar um culto especial aqui, para a gente buscar. Tá? Eu posso marcar um culto. Pessoal, semana que vem, a gente vai ter aqui a busca do Espírito Santo. Tá? Um exemplo. Eu posso marcar. Só que você não tem que esperar eu marcar uma busca como essa para você ser batizado. Você não precisa me esperar pregar sobre o Espírito Santo para você próprio buscar entendimento a respeito disso. Vira e mexe, a gente fala aí de livros, pode deixar, mano, eu vou usar esse amarelinho aqui. Tá? Então, eu não preciso. Tá? Eu tinha um professor na faculdade que ele falou uma vez para a gente assim, ele falou, olha, se vocês ficarem com aquilo que eu ensino na sala, vocês não serão bons profissionais. Ele falava. Gostava muito dele. Era um professor de economia. Ele falava isso para a gente. Ele falava, a faculdade ensina você a pesquisar. Você vai aprender um pouquinho de tudo, mas não vai se aprofundar em nada. Ele falava. Para você ser um bom profissional, você tem que se aprofundar. O que significa isso? Você vai levar o Deus que eu estou te dando com você lá para fora. O ensinamento que Deus tem dado para a gente, a palavra que Deus tem dado, ele fala sobre oração, ele fala sobre batalha, ele fala sobre isso. Isso aí você vai ter que levar lá para fora para você poder usar. Igual eu falei agora há pouco, sobre o nosso propósito de oração. Eu não posso forçar você a orar. De vez em quando eu falo para você isso, eu não sou polícia. Tá? Eu não sou da polícia, eu não vou atrás de você, eu não sou investigador para saber se você está orando, se você está lendo a Bíblia. Eu não posso fazer isso. A gente fez a leitura do livro Como Tomar Posse da Bênção. Eu não vou perguntar para você se você leu. Você entendeu? Por quê? Porque, entenda bem, é o que eu preguei semana passada. A pedrada vai vir. Querendo ou não querendo, a gente vai ser apedrejado. Vai ser apedrejado. Só que o que eu quero te mostrar aqui é que a Bíblia mostra que essa pedrada, tá, essas muitas pedradas que ele tomou, não tirou a visão dele do Senhor. Então a palavra diz o que aqui? E depois eu já vou lá para Atos capítulo 4, versículo 31. A palavra diz, ó, mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, né? E Jesus, que estava à direita de Deus. Por quê? Pelo Espírito Santo. É o que eu te falei. Não espere eu marcar uma reunião. Venha você preparado, Senhor, me batiza. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Venha nesse propósito. Senhor, eu quero aprender a orar, eu quero aprender a falar contigo. Eu quero falar o que eu sinto, eu quero melhorar a minha vida. Entendeu? Você não depende de mim para fazer isso. Então, cheio do Espírito Santo, a palavra diz aqui, ele pegou e viu a glória de Deus e viu o Senhor Jesus. Aí a palavra diz o quê? No 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam.
E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: as pedras estavam sendo lançadas. Mas você viu a oração que ele fez? É o que eu preguei semana passada. Ele podia falar: Senhor, mata todo mundo aqui agora. Ele podia olhar para ele e falar assim: malditos, desgraçados. Desgraçado não é palavra não, tá, pessoal? Tem a graça e tem a desgraça. O que é a desgraça? A pessoa que não tem a graça, tá? Ele podia falar: malditos, amaldiçoo todos vocês que estão recusando a palavra e estão me apedrejando. Não. O negócio era ele estar bem com Deus. Enquanto a gente ficar se preocupando que os outros têm que estar bem com Deus para que eu me sinta bem, você não vai prosperar, você não vai crescer. A nossa vida não depende dos outros. Entendeu? Normalmente o que vem de lá para cá é pedrada. Mas sabe por que ela machuca? Porque a gente não está cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz o quê? Que a pessoa que ela é batizada, qual que é um dos sinais do batismo? Orar em línguas. Entendeu? Orar em línguas. Tá? Então, nós precisamos do batismo. Mas além do batismo, tem muita coisa que nós temos que praticar no nosso dia a dia. Você pode não ter sido batizado ainda, mas tem muita coisa que você já aprendeu que você precisa andar na linha. Eu e você. Então, o que eu quero te mostrar aqui é que a decisão deles, a atitude deles, não influenciou em nada no Estevão. Tá? Ele vira e ele diz, no 59 que eu falei: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha para mim aqui, ó. Alguém pode me responder aqui? Alguém pode me responder aqui? Por que a gente enfrenta problemas? Alguém pode me responder? Por que a gente, sendo de Deus, nós passamos por aflições? Não dá para responder isso. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo, ele foi tentado, ele enfrentou problemas. Então, o que eu quero mostrar para você é que direto vai vir uma pedrada. Vai faltar dinheiro. Não falta dinheiro? Falta dinheiro. Vai de vez em quando faltar saúde. Vai faltar saúde? Vai faltar saúde. De vez em quando alguém em casa vai brigar. De vez em quando algum vizinho vai se desentender com você. Então, não dá para a gente controlar tudo, não tem como. Entendeu? São muitas pedras, são muitas variáveis. Então, de alguma forma, vai chegar. Só que isso não pode me ferir. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Pastor, meu casamento não está legal. Poxa, sinto muito por você. Mas você sabe que você tem um Deus que, se você olhar para Ele, Ele pode mudar o seu casamento. Pastor, a minha saúde não está legal. Poxa, sinto muito por essa batalha que você está enfrentando. Mas isso não desabona você. Tá? Isso não mostra que você não é de Deus. Pelo contrário, o diabo está se levantando contra você porque você é do Senhor. Você entendeu? Então, o que eu quero que você compreenda aqui é que ele era um homem cheio do Espírito Santo e estava sendo apedrejado.
Você entendeu isso aqui? Ele não estava sendo louvado. Ele estava sendo apedrejado. E era um homem de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo. Você entendeu? Então, entenda isso aqui. O que eu preciso fazer por mim mesmo é me capacitar, tá? Para que as pedras, como preguei para você na semana passada, elas não venham me parar, tá? Uma perseguição que uma pessoa enfrenta na empresa que ela trabalha, impede essa pessoa de estudar? Impede? Estou passando uma perseguição no meu trabalho. O meu chefe pode me impedir de estudar? Não pode. Você entendeu? Tá? Uma pessoa que está com problema no casamento. Marido com a esposa, esposa com o marido. Essa pessoa, tá, que está com problema no casamento, alguma coisa impede dela permanecer fiel? Se o marido falar para ela, ó, não estou bem com você, vai lá e me trai. Ela é obrigada a trair? Você entendeu aonde é a questão? Não é porque eu estou tomando pedrada que eu tenho que trair. Não é porque eu estou sendo perseguido no trabalho que eu tenho que roubar alguma coisa ou de repente pedir demissão. Cabe a mim permanecer o quê? Lapidado, cheio, fortalecido em Deus. Entendeu? O resultado vai vir. Não é a pedra que determina quem eu sou. É estar ou não cheio do Espírito Santo. Você entendeu? Aí, lá em Atos 4, versículo 31, o que a palavra diz? Vamos lá? Atos 4, 31. Ó, eu vou te mostrar uma coisa aqui básica para você ser batizado no Espírito Santo. Você quer ver só? Isso aqui é básico, tá? Atos capítulo 4, versículo 31. Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Olha o que diz aí, ó. E tendo eles o quê? Orado. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra. Você sabe qual é a primeira questão aqui para a pessoa ser batizada no Espírito Santo? Leia, por favor, o começo do versículo. O que eles estavam fazendo quando eles foram batizados no Espírito Santo? Eles estavam orando. Às vezes a gente fala com pessoas que elas querem ser batizadas, mas no momento assim da oração normal, oração aqui, oração em casa, elas não fazem. Elas não fazem. Eu estava falando esses dias com um casal, não é daqui, uma pessoa de fora, um casal de amigos. Falei para eles, falei assim, ó, estamos com problema no casamento. Eu falei, vocês estão orando junto? Não, não estamos. Falei, tem que orar junto. Porque a hora que você pega na mão da esposa, na mão do marido, você começa a orar junto, você fala coisas que a pessoa não imagina. Meu Deus, estou aqui com a minha esposa, Senhor, eu machuquei ela esses dias, eu não queria ter feito isso. E para a esposa, ela achava que machucou de propósito. Então, como que eu vou ser batizado se eu não oro? A palavra diz, abra a tua boca e eu a encherei. Como que eu vou ser batizado se eu não oro? O cara quer entrar na igreja, ele quer ficar na hora da oração, tanto aqui como lá fora, ele não quer orar, não quer buscar, daqui a pouco ele quer estar andando na rua e está lá, não vai ser batizado. Por quê? Porque não está tendo uma vida com Deus, é o que eu falei para você, uma perseguição no trabalho não impede um profissional de estudar,
um problema no casamento não faz o cara adulterar. Não faz. Não faz. Você entendeu? Não, mas eu não estou legal. Então, não estou legal, mas eu sou de Deus. Você entendeu? Ah, mas pediu a separação. Então, pediu a separação, mas eu sou de Deus. Ah, mas está me perseguindo no trabalho. Vai me mandar embora. Eu vou causar um prejuízo aqui na empresa. Não vou, porque eu sou de Deus. Entendeu? Ah, ninguém está cuidando aqui da igreja, ninguém está evangelizando, ninguém está limpando, não abre o culto. Eu falei semana passada. Eu vou fazer, porque eu sou de Deus. Então, o que eu quero mostrar para você é isso. Quanto mais fortalecido você estiver, a pedrada não vai te parar, não vai te machucar. Por quê? Porque você está olhando, ó, eu estou olhando agora para aquela câmera central. Tem a câmera central ali, ó, e tem a câmera aqui do TikTok. Tem lá do YouTube, tem aqui do TikTok. Ó, eu estou olhando aqui para a câmera central. Eu estou olhando aqui para a câmera central, eu estou vendo todo mundo aqui, ó. Tá? Só que o meu foco está ali. O que eu quero mostrar para você é que nós não somos habitolados, tá? Quando eu estou olhando ali para Jesus, ó, olhando para Ele, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Problema no casamento, problema em casa, problema na empresa, saúde que não vai bem, eu estou vendo tudo, tá? Só que meu foco está nele. Entendeu? Eu estou olhando para Ele. É com Ele que eu estou tratando exatamente dessas situações que estão tentando me parar, me machucar. Você está entendendo? Isso aqui é muito bonito. Eu estou pedindo para você, para até o dia 30 de junho, você orar comigo. Mas eu não posso te forçar. Estou explicando para você que para ser batizado no Espírito Santo, e até para você ser renovado, você que já é batizado, você precisa falar com Deus. Você precisa ter a sua vida com o Senhor. Entendeu? Não adianta apenas entrar aqui e entender a palavra. Você precisa conversar com Deus em oração. Então a palavra diz que eles estavam orando e aquela oração moveu aquele local espiritualmente. E eles foram batizados. Aí tem mais um ponto que eu quero te mostrar aqui. Vamos dar um pulinho lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu não costumo pregar muito Apocalipse não, mas ontem Deus colocou no meu coração para trazer. Acho que poucas vezes eu falei de Apocalipse aqui. É um livro que requer muito estudo, né, para você poder falar. É um livro profético, né? Só quando Deus realmente te dá entendimento ali que a gente prega. Estou acabando já a mensagem, tá? Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 até o 13. Vamos ler o versículo 9, tá? Que é o que começa aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro. Quem é o Filho do Homem? Era o próprio Senhor Jesus. Então, olha que interessante o versículo 10, só o início. E fui arrebatado em espírito. Ele teve o quê?
uma visão, o João. Ele teve uma visão, tá? Uma visão de tudo isso aqui que eu li para você. Ele estava enxergando o que Cristo estava querendo mostrar para ele. Não precisa voltar, eu vou pedir para o Regis voltar para a gente, lá para Atos capítulo 7, versículo 55. Não precisa voltar, pode ficar aqui, se Deus dirigir a gente fala um pouquinho mais. Mas olha o que fala em Atos 7, 55. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, que é o primeiro ponto que eu falei para você, você não precisa esperar eu marcar um compromisso especial. Se você entrar aqui e você pedir para Deus, me batize, e for buscando esse batismo, na hora da oração, você abrir a sua boca, você orar, conversar com Deus, tá? Ter uma vida lá fora também de oração, você vai ver só se o Senhor não batiza você, tá? Só que não foi apenas a questão do batismo, a questão de estar cheio do Espírito Santo. A palavra diz o que aí, ó? Mas ele estando cheio do Espírito Santo e, ó, fixando os olhos aonde? No céu. Não é que você tem que andar por aí, ó, olhando para cima assim, ó. Senão depois você tropeça aí, se machuca, é atropelado, não é isso não, tá? Quando que eu olho para o céu? Olha aqui, ó, quando eu olho para a palavra. Você entendeu? É o que eu falei agora há pouco. Ó, se eu olhar aqui para essa câmera central, eu estou tendo uma visão aqui, ó, fixando os olhos nela. Estou tendo uma visão. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui. Tá? Mas eu consigo focar ali. Então, o que a palavra diz aqui, ó, nesse trechinho que eu li para você de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10? Que os sentidos do João foram o quê? Arrebatados. Ele teve uma visão. Então, o que eu quero mostrar para você, nesse segundo ponto, depois da questão do Espírito Santo, que todos nós temos que buscar o batismo e também a renovação para não parar só no batismo, nós temos que aprender a fixar os olhos na palavra, tá? Na palavra. Quando você fixa, os olhos na palavra, fixar os olhos na palavra é fixar os olhos na promessa, tá? Porque o Senhor vai falando com a gente. Então, quando você fixa os olhos na palavra, no conhecimento, na promessa, você fica firme naquilo, você vê tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mas o que você quer enxergar? Aquilo que Deus falou com você. Você entendeu? Então você sabe tudo o que está acontecendo ao redor. Na família, na empresa, na saúde, sabe de tudo que está acontecendo. Mas os seus olhos estão fixados na palavra, naquilo que Deus tem falado com você. E você não aceita enxergar outra coisa diferente. Então você pode estar sendo apedrejado pelas situações, mas as pedras, elas não vão trazendo efeito, não vai surtindo efeito. Por quê? Porque os seus olhos estão ali, ó, fixados no que Deus tem falado com você. Você entendeu? Se você pegar Lucas capítulo 4, você vê que aquilo que o diabo falava para Jesus, para ele fazer, faz isso, lança-te daqui abaixo, não sei o quê, parará, parará, ele sempre falava uma palavra, porque os olhos dele estavam fixados naquilo que o Senhor estava ensinando. Entendeu? Se alguém encontra de repente você na rua e fala, ó, eu vi o teu filho no bar, você sabe que ele está no bar. Você sabe que ele está lá, você não é uma pessoa fanática. Não está lá não, você sabe que ele está lá. Só que você diz o quê? Não, eu sei que ele está lá, mas já falei com Deus em oração. Os filhos são herança do Senhor. Você entendeu? É que nem o Estevão, ele olhou para cima, ele olhou para o céu, tá? Fixou os olhos no céu, ele viu Jesus. Entendeu? É esse o tipo de visão que nós queremos ter. Não é andar por aí habitolado, enxergando coisas. Não, porque eu vi uma luz aqui agora, eu vi um brilho, que nem uma vez um rapaz falou para mim, falou, pastor, o senhor pregava e eu vi um brilho atrás do senhor. Amém, mas não precisa de brilho, não precisa de luz, não. Não vamos ficar tentando pegar coisa extraordinária para a gente poder ficar firmado em Deus. Você não precisa disso.
tá? Se Deus der para você uma experiência extraordinária, louvado seja o Senhor, tá? Mas você não precisa. Se você olhar para a palavra, você vai ver Cristo, você vai ver Deus operando. Hoje, quando acabar o culto aqui, a gente for ali para fora, 5 minutinhos de oração ali fora, eu quero que você olhe para o céu, determinando que você está olhando para a palavra. Entendeu? Que você está firmado no que Deus tem falado. Tá? Não é que você ficar olhando para o céu vai resolver a tua vida, não é isso não. Mas olhando para isso aqui, ó, os céus vão se abrir, Deus vai responder, Deus vai abençoar. 2 pontos. Cheio do Espírito Santo e fixando os olhos. Tá? É esse tipo de visão que nós temos que ter. Não, eu vou ficar naquilo que o Senhor falou comigo. Eu estou vendo isso, eu estou sabendo daquilo, mas eu vou ficar naquilo que Deus tem falado comigo. Por quê? Porque Ele vai me honrar. Ele vai me honrar. Tá? Eu pego todos os meus sentidos, né, como ele falou aqui no versículo 10, né? E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, quer dizer, os sentidos dele foram arrebatados, tá? Eu quero que seja desse jeito. Eu quero falar, eu quero pensar, eu quero agir de acordo com o que Deus tem me ensinado. Entendeu? Porque se eu for falar aquilo que eu estou enxergando, aquilo que eu estou sentindo, eu falo besteira. Não. Eu quero enxergar, eu quero falar e eu quero agir de acordo com aquilo que Deus fala de mim. Você entendeu? É uma luta contínua. É uma luta contínua. Não é fácil escutar uma palavra como essa e saber que lá fora tem algo grande, complicado te esperando para tentar te consumir, tá? Mas o mesmo Deus está aqui dentro com a gente, ele vai com a gente lá para fora. Entendeu? Se você pegar, isso não é uma situação que só a gente enfrenta, não. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 1, vamos pegar lá para você ver, ó. Já até trouxe você essa palavra numa outra oportunidade, para a gente poder fechar aqui, ó. Marcos 13, versículo 1. Olha que forte isso aqui, ó. Marcos capítulo 13, versículo 1. Olha só o que diz aí, ó. Quem achou, diga amém. Para a gente poder encerrar, ó. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Olha para mim aqui. O que nós fazemos no templo? Nós oramos? Sim. No templo a gente recebe uma palavra? Sim. No templo a gente faz muita coisa. Então tudo que é feito aqui dentro da igreja, no templo, é para o nosso fortalecimento. Certo? O cara vai na escola, na faculdade, recebe um treinamento para ele poder ir lá para o mundo comercial, lá para ser um bom profissional. Certo? O cara vai para a escola para ele poder aprender, para ele poder aí trabalhar numa empresa, abrir a empresa dele. Então, a escola é um local de treinamento, não é isso? Lá você aprendeu a escrever, aprendeu a fazer conta, aprendeu a geografia e pá. A igreja é a mesma coisa. Aqui você aprende a orar, aqui você aprende a ouvir a palavra e entender. Ok, eles tinham acabado de sair da igreja, do templo. Quando eles saem do templo, um dos discípulos vira e diz: Mestre, olha que construção. Eles não saem falando da palavra. Rapaz, você viu que mensagem que foi entregue lá? Nossa, essa palavra falou muito comigo. Eu até anotei o trecho que falava a respeito de perdão. Claro que a palavra falou sobre muita coisa, mas a hora que o pastor pregou sobre prosperidade, eu marquei.
Entendeu? Eles não saíram falando da palavra, eles não saíram falando do que Deus tinha falado com eles, não. Eles saíram, colocaram o pé para fora, falando, nossa, que prédio bonito que foi construído. Por quê? Porque o que está lá fora chama mais atenção do que o que a gente aprendeu aqui dentro. Entendeu? O cara entra aqui, escuta uma palavra de fortalecimento, mas a hora que ele sai, vem uma pedrada. E aí ele pega e tira o foco daquilo que o Senhor falou com ele, e ele começa a olhar para uma outra coisa que machucou, que ofendeu. Entendeu? Ele tira o foco dali, ó. Ele tira o foco daqui, ó. Você entendeu? Deus fala com ele e fala, não, eu vou levar o meu ministério a sério. Aí ele se reúne com o pessoal que não leva o ministério deles a sério, fala, também não quero nem saber também, que se lasque. O cara entra aqui, recebe uma orientação, chega na empresa, o patrão fala, ó, vai ter demissão e eu vou colocar você na lista porque eu não gosto de você. Ele fala, é miserável. Vem me dar uma pedrada que você vai ver só que eu acabo contigo. Fala, Senhor, quem está usando esse rapaz é o diabo. Vou orar por ele. A gente não faz. A gente não faz. A gente pensa, como é que eu vou derrubar ele primeiro, antes ele me derrubar. Entendeu? E assim a nossa vida, ela vai sendo vivida como antes. Não tem mudança. Não tem diferença. Bateu, levou. Aí as pedras machucam, a crucificação, ela fere, né? Ser crucificado me fere, me impede de viver a bênção. Entendeu? Meu casamento nunca será uma bênção, por quê? Porque ao invés de eu me capacitar para que o meu casamento seja uma bênção, eu fico me apegando às ameaças que é dito pelo marido ou pela esposa. A palavra diz que um cego não pode guiar o outro, mas se eu enxergar, eu posso conduzir alguém que não enxerga. Dois cegos realmente não conseguem caminhar, mas se um estiver enxergando, consegue guiar o outro. Você entendeu o que eu falei para você? O que é dito ou feito pelas pessoas não muda quem eu sou. A não ser que eu aceite mudar. Aí realmente eu vou mudar. Não, eu quero mudar quando a palavra fala comigo. Então eles tinham acabado de sair. Aí no versículo 13, Jesus fala no versículo 13. Olha como Jesus ele sente. Ele acaba de ensinar. A gente não guarda? Olha o que ele fala aqui no versículo 13, no versículo 2. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha só o que ele falou. Falou, você gostou dessas construções? Bonito, né? Só que hoje está de pé. Amanhã, alguém pode derrubar e fazer. Hoje é uma casa. Amanhã alguém derruba e faz um prédio. Entendeu? Hoje é prédio. O cara derruba e faz uma fábrica. Agora, e aquilo que eu tenho te dado na mensagem? Isso alguém pode tirar de você? Só se você deixar. Você entendeu? Ninguém pode impedir você de orar, de ser fiel. Ninguém pode impedir você de crer. Ninguém pode impedir você. Só que para você conseguir ficar firme, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que fixar os olhos na palavra que o Senhor tem dado. Ah, mas o pastor não tem marcado o batismo no Espírito Santo. Você não precisa esperar eu marcar. Se você abrir a sua boca, tá? Quando você entrar aqui, você conversar com Deus do seu jeitinho, com sinceridade, e isso é orar, Deus batiza você. Simples assim.
Entendeu? Não precisa marcar uma reunião especial da família para a sua família se converter. Não precisa marcar um culto especial de cura para você ser curado. Não precisa marcar um culto especial de prosperidade para você poder pagar uma dívida. Entendeu? Então é isso. Ele está falando, ó, você viu essa pedra? Um dia ela cai, esse edifício um dia cai. Agora o que eu estou construindo, ninguém tira de você se você não aceitar. Entendeu? Para fechar a mensagem, Salmo 121, versículo 1 e 2. Para a gente encerrar. Salmo 121, versículo 1 e 2. Olha o que diz aí, ó. Olha a receita do Senhor aí para mim e para você. Salmo 121, versículo 1 e 2. Ó. Elevo os meus olhos para os montes. Ó aqui o seu monte aqui, ó. Ó o que mantém você sempre de pé. Isso aqui, ó. Mantém você sempre de pé. Eleva os meus olhos para o monte, né? Para os montes. De onde virá o socorro? 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu socorro vem daqui. Só isso. Passa muita coisa aqui, ó. O apedrejamento tem horas que a coisa é pesada. Tem horas que a gente para e pergunta para si mesmo: por que eu estou passando por isso? E qual é a primeira atitude que nós temos? Tirar os olhos, tirar o foco. O João falou: meus sentidos foram arrebatados. Qual a primeira situação que você pensa quando passa por uma luta? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo? Não. Não. Jesus enfrentou, passou para mostrar para mim e para você que a gente vai passar também. O que nós temos que fazer? Nos encher de Deus. Tem que ser batizado no Espírito Santo. Tem que buscar esse batismo. Quem já é tem que procurar ser renovado. E fixar os olhos. Para quê? Para que desse jeito eu possa falar, pensar e agir de acordo com o monte. De acordo com a palavra. Tem muita coisa lá fora construída que é muito linda, é muito bonito você ver uma família ali bem. Marido, esposa, filhos, é muito lindo. Você vê alguém próspero, bem-sucedido no trabalho. É muito bom. É muito legal você pegar uma equipe de louvor, você pegar um grupo de obreiros, né? Um grupo bem saudável, um povo que sobe e entende o que vai fazer naquela abertura de culto. É muito lindo. Mas nem sempre a família está bem, nem sempre o trabalho está legal, nem sempre o que é feito aqui é de coração, tá? Mas isso tudo não muda quem eu sou. Só quem me muda é o monte. É a palavra. Porque é para ele que eu olho. Eu não sou fanático. Olhando para a palavra, para a promessa, para o que o Senhor tem me ensinado, eu estou vendo tudo ao redor. Só que eu não quero que isso me prenda a atenção. Eu quero que aquilo que Ele tem falado comigo prenda a minha atenção. Porque se eu continuar olhando para Ele, o mar vai se abrir, né? Vai cair comida do céu, a rocha vai dar água, entendeu? A multiplicação do peixe, do pão vai acontecer. O barco, o mesmo barco que ninguém pescou, eu pesco. Entendeu? Aonde todo mundo perdeu,
eu entro lá e eu venço. Por quê? Porque ele está comigo no barco, porque ele fala para mim, joga a rede em tal lado, eu jogo. Entendeu? Acabou. Acabou. Tá? É assim. E vai ser assim até o último dia da sua vida. E quando você for embora, quem vier vai ter que fazer assim também. Tá? Nós estamos enfrentando um período difícil. As pessoas não querem mais trabalhar. Elas não querem mais trabalhar por aquela promessa, lutar por aquela revelação. Elas só querem se magoar, elas só querem terminar algo, deixar pela metade ou encerrar algo que foi começado lá atrás, que tem muitos anos, mas de repente parece que perdeu o sabor, ficou difícil, elas querem desistir. Ninguém mais quer trabalhar. Ninguém mais quer lutar. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja? Ninguém mais quer orar. Ninguém mais quer limpar um chão da casa do Senhor. Ninguém mais quer evangelizar. O que está acontecendo com a gente? Nós estamos perdendo o foco. As pessoas querem estar em posições que elas não trabalharam para chegar, só porque dá destaque. É uma vida de mídia social. O cara está filmando ele aqui sorrindo. A hora que ele desliga, ele chora, porque não é uma vida verdadeira que ele está vivendo. E ele não luta para mudar aquela vida. O que está acontecendo com a gente? Eu entendo que quem está lá fora que não conhece a Cristo, eu entendo. A pessoa mente para ela própria, mas como que eu que estou aqui diante da verdade vou aceitar esse tipo de vida? O que está acontecendo com a gente? Tudo está chamando a nossa atenção, sendo que o que devia chamar a nossa atenção é isso aqui, porque isso aqui vai me ajudar. Misericórdia, Jesus. Se continuar desse jeito, quem vai se salvar? Misericórdia, Jesus. Gente que sobe aqui para pregar uma coisa e parece um grande vencedor. E a hora que desce, é um mentiroso. Não só para os outros, mas para ele próprio. Misericórdia, Jesus. Pega essa palavra. Começa lá no início, onde eu falei para você. Para ser batizado tem que orar. Para ser renovado tem que orar. Para a pedra não derrubar, tem que fixar os olhos. Tem que continuar guardando. O que ele falar com você sempre será mais importante do que aquilo que tem lá fora. Tá? Guarda no seu coração. Que Deus fale mais com a gente. Pessoal do YouTube, obrigado pelo carinho. Pessoal do TikTok, obrigado pelo carinho. Se você não segue o pastor, né, não é inscrito, não segue o pastor, convido você para se inscrever, para poder seguir. Aqui a gente entrega esse tipo de ensinamento, tá? A palavra que vai levantar você e abençoar a sua vida. Beijo no coração, em nome de Cristo Jesus.